em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece dele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto que em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Volta aqui, deixa eu ver como é que está nessa tradução. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na minha tradução está escrito: pois Deus não nos deu espírito de medo. Quem aqui confia em Deus? Quem aqui conhece a profundidade do amor de Deus? Hoje é dia de ceia, e hoje eu vim preparado para pregar Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 20. Quero até convidá-los a estar comigo no estudo bíblico, todo domingo, às 9 horas da manhã. E nós vamos estar estamos estudando o livro de Apocalipse, e nós estamos agora na última carta às igrejas. É a 7ª carta à igreja de Laodiceia, é a 7ª igreja.
E é uma mensagem riquíssima. E eu falei com o pessoal, hoje à noite eu vou pregar sobre esse tema. Ele bate com a ceia, ele identifica com a igreja de hoje. Mas Deus colocou esse capítulo tão forte no meu coração. Eu tenho entendido e percebido que a maioria de nós não temos consciência do amor de Deus. Nós não conseguimos entender e nem compreender a dimensão do amor do Pai conosco. Muitas das vezes nós não conseguimos nem compreender e entender que nós somos filhos dele, e que nós somos a imagem e a semelhança dele, e que cada cristão, a palavra cristão representa pequenos Cristos, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos em palavra, até mesmo nas nossas brincadeiras, nós ferimos mais nas nossas brincadeiras, e às vezes eu firo tanta gente com a brincadeira, e a gente fica triste. Mas o diabo vem e coloca culpa, e eu entendo que culpa é bom, mas culpa demais mata. Perceba-se que quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, e o Pai, que é Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com ele, e a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder de Deus. E Deus pergunta a Adão: Adão, aonde está vocês? E eles disseram: nós estávamos nus e nós escondemos. Adão e Eva tiveram medo de Deus. E depois de 50 e carqueirada anos, eu descobri que o contrário de medo, de amor, não é ódio, é medo. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quantos de nós, dominados por medo, pessoas com medo de Deus, se escondendo de Deus, e quanto mais peca, quanto mais erramos, quanto mais falhamos, mais medo de falar com Deus, quanto mais medo de clamar a Deus, mais medo de ajoelhar e orar, medo de entrar a um nível de adoração, um nível de entrega, porque Deus está irado, Deus está com raiva de mim, e eu tenho medo de Deus. Deus deixou de me amar, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. E hoje nós vemos uma geração mais com medo de Deus do que confia no amor do Pai, que entende que Deus é Pai, que entende o amor imensurável desse Deus. Nós estamos seguros no amor do Pai, nós estamos seguros no amor do nosso Deus. Você sabia que Deus, Ele ama você de tal maneira? A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho único. Ele deu para quê? Para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. E a Bíblia diz assim: para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também diz, em Salmos, não sei se é 103:8, se é 8:3,
Que quem é como Deus, que habita num trono de glória e de majestade, mas que se curva para ver o que passa no meio dos filhos dos homens. E quando Deus se curva para olhar para a terra, não para as edificações, não para as cachoeiras, mas quando Deus olha para essa terra, Ele se curva para ver a obra-prima da sua criação. Você é a obra-prima da criação de Deus. Deus olha para mim, para você. Deus ama você. Quando Deus diz aos rios, aos mares, à terra, à cachoeira, a tudo que tem nesse mundo, Ele diz: haja. Mas quando Deus formou o homem, Ele fez um boneco de barro e Ele colocou nele as suas digitais. Ele o fez à sua imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Era Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando entre eles, e Deus assopra sobre eles o fôlego de vida. Nós não somos só terra da terra, pó ao pó, terra a terra. Não, pó ao pó, terra a terra. E o Espírito volta a Deus que o deu. Eu e você somos corpo, alma e espírito, porque o Deus de amor soprou o fôlego de vida dentro de nós e nos fez alma vivente. Eu e você temos as digitais de Cristo dentro de nós. Ei, o homem não morre quando ele finda os seus dias na terra. Nós terminamos a nossa missão nessa terra, porque a Bíblia fala que quando o homem está em Cristo, ainda que ele morra, viverá. Por favor, Rafaela, você é um sucesso. Coloca aqui para mim João 3:16 e 17. Por isso, irmã Figena, que o homem ele tem um senso de adoração. Pode ser na tribo ainda não alcançada, pode ser num lugar onde não foi civilizado ainda. Ele está adorando alguma coisa, porque Deus assoprou no homem, na sua essência, o fôlego de vida dele. E olha o que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. E quando a Bíblia fala de mundo, ela está dizendo de nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem crê já está julgado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. É o Evangelho de João 11:25 que Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é um dos versículos que eu mais uso na cerimônia fúnebre. Hoje eu estava ali na sala, a irmã Figena disse para mim: você não vai celebrar a cerimônia fúnebre? Eu disse: não, ninguém me falou, ninguém me convidou. Você vive nos velórios? Eu digo: não, não vivo em velório. Mas é porque eu entendo que quando um de nós morremos em Cristo, o cristão não passa da morte para a morte, mas o verdadeiro cristão, ele passa da vida para a vida eterna. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Porque Deus amou eu e você. Somos frutos desse amor. Eu e você somos frutos do sonho de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, para pagar o preço que estava da condenação. Morte significa separação eterna. E Jesus morreu na cruz, pagando o preço. Por isso que quando um cristão, alguém que crê em Jesus de verdade, ele morre, não era nem para a gente desesperar tanto. A gente desespera, porque aqui nessa vida a gente não vai encontrar mais a pessoa. Mas a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que um dia muito breve, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Sabe, Pastor Pablo, eu fiquei te pedindo para cantar muita música, você até correu, né? Amigo da minha, entendi. Volta aí que a gente até prega junto. Ai, dá até vontade de cantar. Você é especial, tá bonito. Quem te deu a vida não deu outro igual. O que eu estava falando, gente? Me ajuda. Sabe o que eu estava falando? Eu acho a doutrina da reencarnação até bonita, lógica, racional, que consola. Eu acho, mas não é bíblica, porque a Bíblia diz que o homem, Hebreus 9:27, é Hebreus 9:27 que está escrito isso? O homem está determinado a morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo de Deus. Você sabe o que eu acho engraçado e forte do amor de Deus? Porque aquele que está em Cristo, ele vai primeiro. E no momento da morte não é um momento de um adeus, mas é um momento de um até breve. E eu acredito muito breve que quando nós partimos para encontrar com o Senhor, nós encontraremos com Josué, com Moisés, com Paulo, com aquele que foi primeiro do que você. Nós encontramos na glória, encontraremos com o Senhor, e nós conheceremos os nossos entes queridos, e isso torna o céu mais céu. Simples assim. Você crê que Deus ama você? Por que o verdadeiro amor lança fora? Porque eu lança fora todo medo. Porque eu e você estamos seguros no grande amor de Deus. Amém ou não amém, gente? Vocês entenderam que Jesus morreu por mim e por você foi por grande amor. Esses dias, essa semana eu fiquei pensando, toda vez que eu não me amo, eu estou desprezando o grande amor de Deus. E a maioria das pessoas hoje que nós conhecemos e nós convivemos, elas não se amam. Elas não se olham mais no espelho. Oh my God, eu quero morrer, eu não quero mais viver. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, se doar mais pelos outros, se entregar mais pelos outros. Mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. É como num voo. Eu estou num voo, e a aeromoça lá fala que se tiver uma pane vai cair máscara. Mas primeiro eu tenho que colocar em mim, para depois colocar em uma das minhas filhas ou da minha neta. Porque se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém.
se eu não amar e se eu esquecer de mim, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fortalecer em ninguém. Quanta gente esqueceram de se amar, quantas pessoas esqueceram que cuidar de você é um amor ao Pai, é uma obra de gratidão ao Pai. Quanta gente esqueceram de cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua alma, que restaurar o teu amor próprio é uma obra de gratidão àquele que te deu a vida, aquele que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Eu quero orar por mim e eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: será que Deus me ama? Olha como é que a minha vida está, olha como é que eu estou, como é que meu coração está. Se Deus me amasse, a minha vida não estaria assim. Ou talvez você entrou aqui chateado com Deus. Por que quanto eu mais preciso de Deus, Deus faz silêncio? Por que tem que ser assim? Por que eu vivo nesse tormento? Por que eu estou vivendo essa angústia? Eu quero te informar que todo deserto tem uma porta de entrada, mas também tem uma porta de saída. Toda dor, toda luta, toda provação é aquela velha história dos 2 passos na areia. E a pessoa fala para Jesus: a gente estava caminhando, está aqui as 2 pegadas, no momento mais difícil da minha vida, só tem uma pegada. Foi nesse momento, Jesus, que o Senhor me abandonou. E diz a história que Jesus disse assim: eu não te abandonei, essas pegadas são minhas. Eu estava te carregando no colo. Deus te ama tanto. Mesmo você sem entender, você está no colo dele. Eu e você estamos seguros do amor do Pai. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos consola, esse amor que nos deixa de pé, esse amor que nos faz viver. Deus ama você. Hoje pela manhã, primeira vez na vida que eu fiquei tão feliz de ter chegado atrasado para dar escola dominical. Eu cheguei extremamente atrasado. Nem me justifiquei, eu disse: eu estou extremamente feliz. Eu não tive uma noite fácil, não havia dormido. E na hora de levantar, já estava acordado às 6, mas às 7, sei lá, eu dormi. Eu acordei, já era 9 horas, o horário que eu tinha que estar aqui. E a hora que eu cheguei, o pessoal já estava lá em cima esperando. Mas agora nessa igreja nós estamos igual Jesus. Aonde Jesus está, tem uma mesa, e na mesa tinha água, tinha pão, e a mesa tinha várias coisas, entre elas café e água. Hoje é dia da ceia. Todas as ceias da igreja agora não vai ter comida, vai ter jejum. Nós vamos jejuar. E o café de novos membros é no último domingo do mês. Gente que está frequentando a igreja,
gente que está chegando para a igreja agora. Eu estou querendo tomar um café com você, sentar, como se a gente estivesse na sala da nossa casa. A gente tem que parar dessa ziquezeira, sabe? A gente tem que sentir em casa, na casa de Deus. E agora vai ser no último domingo do mês. E no domingo de ceia nós vamos jejuar. Hoje eu saí aqui da igreja, mais de 2 encarqueiradas, mas muito feliz de poder estar servindo. E sentado naquela mesa eu estava vendo alguém falando sobre perdão. É muito difícil perdoar, é muito difícil aceitar o que as pessoas fazem com a gente carrega mágoa. E eu estava lá ouvindo. Aí eu até contei uma história, que quem não se ama e quem não ama a Deus não perdoa ninguém. Gente que carrega mágoa, gente que não perdoa, gente que diz: eu não perdoo, eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, não é à toa que eu chamo Gabriela. Vai, miserável. E eu lá ouvindo, ainda com muito som. E eu contei uma história, dizendo, eu falei para alguém. Você lembra, Gabriela, que eu falei para alguém? Lembra? Não lembra? Por que está me olhando com cara feia? Isso, daí sorriso. Você lembra que eu falei com alguém que não perdoar? Eu até te contei essa história. É o maior ato de burrice, é a maior idiotice da face da terra. Porque quem se ama perdoa. Porque as pessoas entendem que o perdão é você concordar com o que o outro está fazendo, é você apoiar o que o outro está fazendo. O perdão, a pessoa entende que ele está arrancando a culpa de sobre a pessoa. Não. Quem se ama perdoa, porque é um ato de inteligência. Porque quando a pessoa não perdoa, já pensou você dormindo com quem te fez muito mal? Você viajando com quem te fez mal, você jantando com quem fez muito mal, você almoçando com quem te fez mal, porque você está preso. E quando você não perdoa, as bênçãos de Deus, elas estão travadas sobre a tua vida. O maior ato de amor consigo mesmo é perdoar. O maior ato de inteligência é perdoar. Você não merece ficar preso, você não merece ficar sofrendo. Você libera essa pessoa, mas antes de liberar ela, você libera a si mesmo. Mas foi ela que errou e você que vai ficar sofrendo? Você não se ama. Ela não merece o perdão, mas você merece ser feliz, você merece ser livre, você merece ser abençoado. Jesus disse: se você não perdoar aqueles que te ofenderam, que te fizeram mal, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Talvez Deus está falando com você que tem uma mágoa, que tem uma ferida. Você não vai precisar conviver, sentar na mesma mesa, dizer você está certo, mas você precisa liberar o perdão, porque você é muito amado por Deus, e porque Deus te ama muito. Deus está falando com gente aqui. Alguém me disse: pastor, você não prega mais? Eu digo: não estou querendo pregar mais, porque agora eu não prego, eu converso. Antes eu pregava, agora eu só converso. Deus está falando com você. Por que está andando tão magoado, tão ferido, tão machucado? Carrega tanto rancor no coração, carrega tanto medo. Deixa eu ouvir essa canção aqui, pastor Faria. Essa é boa, nós vamos cantar ela. Eu estou falando com alguém assim, que está andando assim, medo de morrer, medo de tudo dar errado e terminar muito mal, medo. Mas quando eu confio que eu tenho um Pai, eu me sinto tão seguro,
eu me sinto tão amparado. E o interessante, nós estamos estudando Apocalipse, o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele tem todo o poder nos céus e da terra, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como trovão, os seus olhos, o seu cabelo branco como a lã neva, todo o poder foi dado a Jesus. Por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Abra sua mão assim. A sua história, ela já foi escrita no livro de Deus. Todos os seus dias estão escritos. Eu só não quero criar uma história paralela. A história que Deus criou para mim. Eu só preciso confiar e descansar. É nesse amor que eu e você estamos seguros. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Vamos cantar uma canção. Deus ama você. Feche os teus olhos, feche. Não foi por acaso que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu único filho, e o seu único filho deu a sua vida por mim e por você naquela cruz. Foi por amor que Jesus morreu por mim e por você. Deus te ama muito. Deus ama você. E Deus está dizendo ao teu coração: se ame mais um pouquinho, confia nesse amor, entrega a este amor, entrega a tua vida na mão daquele que te ama. E o amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor não é simplesmente uma palavra. O amor é uma pessoa. O amor é Jesus. É o amor incondicional. Não depende do que eu faço, se eu trato bem, se eu... Não, Ele ama, independente do que eu faço. Esse é o amor ágape, o amor de Deus. E eu quero orar por você aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje, lá no seu coração você disse assim: Deus, é hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou longe, eu estou distante. Jesus te chama de volta. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Talvez você veio aqui por um convite de alguém, e no momento do culto deu vontade de você ir embora. Diz: que igreja é essa? Que pastor esquisito, que coisa chata, canta, parece que não vai parar nunca mais. Mas você veio, e essa noite ela estava escrita na eternidade, para Deus mudar a história da tua vida. E Deus aqui está de olho de você, dizendo assim: filha minha, dai-me o teu coração, deixa eu entrar, deixa eu mudar essa história aí dentro. E eu quero convidar você, querido, querida. Talvez você está aqui, Deus está te chamando, e você precisa tomar uma decisão na sua vida. E qual decisão? De entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu já fui na igreja, eu já batizei, me decepcionei.
gente se decepciona mesmo com a igreja, gente. Tem hora que eu fico decepcionado com a igreja. E aí depois eu falo, gente, eu amo a igreja. Eu chego aqui de dia, não tem problema nenhum na igreja. E eu falo, por que eu estou chateado com a igreja? Aí eu entendo que às vezes o problema da igreja é que tem gente decepciona a gente decepciona elas. Mas eu nunca estou decepcionado com Jesus. E Jesus hoje chama você. E talvez você veja aqui hoje uma palavra tão simples. Mas chegou o dia, chegou a sua hora, chegou a sua vez. E talvez você nunca tomou essa decisão pública. Talvez você já frequenta a igreja há muitos anos, mas você nunca diz assim: eu entrego a minha vida a Jesus, porque a Bíblia diz, Romanos 10:9, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que envergonhar de mim, das minhas palavras, eu envergonharei diante do meu Pai. E eu quero perguntar se há alguém aqui que quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu livremente me entrego, me consagro ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Dai-me do teu Santo Espírito. Eu desfaço toda consagração, toda maldição hereditária outrora feita sobre a minha vida, e livremente eu me consagro ao Senhor e a ninguém.